minha vida. Que vontade de encher vocês de beijo. Que saudade que eu tava de vocês. Saudade de verdade. Ando meio sumida como sempre, né, pessoas? Não vou prometer pra vocês que vou voltar aqui toda semana, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Mas eu pretendo... mas eu gosto muito, quero que vocês saibam que eu gosto muito dos conteúdos que eu posto aqui pra vocês. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença aqui dos nossos novos inscritos. Muito obrigada. Foram mais de 200 somente no último mês. E a Tata tá batendo palminho ali. A Tata tá ali. Fala oi, Tata, pra todo mundo. Fala boa noite. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Sandra Celino, sou sua coach de motivação e desenvolvimento pessoal. E estou aqui para acrescentar um pouquinho na vida de vocês, para levar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, né, para tentar ajudar a vocês. Pessoas, eu resolvi gravar esse vídeo por conta de uma pergunta que me fizeram aqui num dos meus treinamentos presenciais, tá? Então eu não vou enrolar muito, não vou me estender demais, e vou direto ao assunto. Mas, porém, antes da gente começar, eu vou falar sobre o porquê, apesar de tantos treinamentos, apesar de ler livros, apesar de tantos exercícios, apesar de pensar positivo, por que algumas situações acabam se repetindo, porque atraímos os mesmos relacionamentos ou relacionamentos muito parecidos com o dos nossos pais ou com algum relacionamento que não nos fez bem, porque tantas traições se repetem, o porquê dos altos e baixos financeiros. Mas antes, vocês viram que o tema é bastante interessante, né? Eu vou pedir para vocês que compartilhem com os amigos, clica aí já no gostei, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Compartilha com quem, chama alguém para assistir junto, compartilha e se inscreve no nosso canal. E não se esqueçam de ativar o sininho todas as vezes, para receber a notificação todas as vezes que a gente postar vídeo novo aqui. Outra coisa que eu queria lembrar vocês, pessoas, para quem já é meu seguidor há bastante tempo e está recebendo o link desse vídeo, como a gente sempre faz, toda vez que a gente grava vídeo novo, a gente manda para as pessoas, né, para os conhecidos. Presta atenção se você ainda é inscrito no meu canal, viu? Porque às vezes acontece do YouTube desinscrever as pessoas do canal da gente. Tá bom, pessoas? Então vamos lá, gente. Vamos ao tema, né? A Tata fica louca de raiva quando eu me mexo, porque eu tiro tudo do foco. Gente, mas vocês sabem, né, que a gente tem um jeito meio despojado de gravar vídeo, né? Gente, é um jeito nosso, né? É um jeito todo nosso, vocês sabem, né? Nada aqui é certinho, né? Não dá certo se for de outra maneira. Mas vamos lá, pessoas. Apesar de tudo, foi essa pergunta que me fizeram, né? Depois de tanto tempo, muitas vezes a gente acaba revivendo algumas situações, acaba passando de novo por coisas que muitas vezes a gente não esperava passar, ou algumas situações se repetem muito, inclusive doenças. Vocês já prestaram atenção que às vezes a gente herda a doença da mãe, que herdou da avó? Falando sobre limpeza de registros acásticos, eu fiz um post no meu Instagram esses dias falando exatamente sobre isso, né? Da importância de limpar registros acásticos, né? Que são, onde fica o livro da vida, né? Onde está escrito tudo que nós passamos em todas as nossas existências e em todas as dimensões. Justamente porque são memórias que vão se repetindo. Então, pessoas, existem vários motivos, tá? Para as coisas acontecerem. Então, eu não sei exatamente qual é a sua situação. O que exatamente você está passando neste momento que te trouxe até o tema deste vídeo, né? Que te atraiu para o título deste vídeo aqui no YouTube, independente de que época você está me assistindo. Então eu vou falar no que é mais frequente, do que acontece com mais frequência, principalmente para aquelas pessoas que já começaram
um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, que já estão trabalhando em si mesmas e já estão prestando atenção e já limparam crenças limitantes, já fazem treinamento comigo, com qualquer outro terapeuta ou psicólogo, né? Não é o meu caso, não sou psicóloga. Sou coach, coach holístico, life coach, terapeuta holística, esta é a minha área de atuação, né? Então eu vou falar o que é mais frequente, o que a gente mais vê para essas pessoas que já estão trilhando essa caminhada e para pessoas que que estão tentando começar esse processo de mudança. Para pessoas que estão começando agora, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre o porquê é tão difícil mudar. Eu acho que é interessante para quem está começando a estudar esses assuntos agora, que veja este outro vídeo antes desse ou imediatamente depois desse, né? E para quem quiser, faz um tour aí no meu canal, que tem bastante conteúdo interessante que vai ajudar bastante vocês. Mas pessoas, então eu vou falar alguns dos motivos, né? Alguns dos. Crenças limitantes. Na maioria das vezes, vamos dizer que em 99% das vezes, os padrões se repetem devido aos paradigmas, aquilo que está impregnado no seu inconsciente. Aí você vai falar para mim, Sandra, mas eu já venho trabalhando as minhas crenças limitantes. Eu já identifiquei valores de referência. Quem já fez coaching sabe, um processo de coaching, né? Sabe exatamente do que eu estou falando. Mas para quem não fez nenhum tipo de processo de coaching, mas se interessa em estudar esses assuntos, né, de autodesenvolvimento, eu já limpei crenças limitantes, eu já apliquei diversas ferramentas, eu já fiz terapia com profissionais da área. E ainda assim, algumas situações acabam retornando. Pessoas, em primeiro lugar, não é possível manifestar, eu falo muito isso aqui no meu consultório, eu falo muito mesmo isso, que não é possível a gente manifestar na nossa vida uma realidade que não esteja na nossa mente. Não é possível você manifestar algo que não esteja definido dentro da sua cabeça, que você não consiga ver com clareza, que você não consiga formatar com clareza a imagem daquilo na sua cabeça. Então eu costumo dizer para a pessoa fazer esse tipo de exercício, né? Olhar em volta e prestar atenção que tudo que existe de forma física no mundo um dia esteve na mente de alguém. Tudo foi criado a partir da imagem que existia na mente de alguém. E é somente desta maneira. Então um dos motivos das coisas de você não conseguir o novo, de você não conseguir formatar ou não conseguir manifestar algo novo na sua vida, é a ausência de esclarecimento, de precisão naquilo que você quer. Então é preciso que você tenha, formate, né, monte na sua mente uma imagem clara e precisa de absolutamente tudo que você quer. Vou dar um exemplo rápido aqui. Se você quer manifestar mais dinheiro, quanto é mais dinheiro para você? Então faz uma análise do que você tem, de quanto você ganha e quanto você quer em porcentagens ou em valores exatos, exatamente. Depois disso, é lógico que é matéria para um outro vídeo, mas depois disso, o que é preciso, o que você tem para oferecer para o universo e o que é preciso ser feito, né? Que tipo de atitudes você precisa tomar para que isso se manifeste na sua vida. Ah, tá, Sandra, mas isso tudo eu já fiz. E de repente as coisas vão até determinado ponto e depois elas voltam para trás. Aí entram os paradigmas. É um outro motivo. O que acontece com os paradigmas? Pessoas, falando de uma forma bem técnica e bem simples. A nossa atenção, os nossos olhos, o nosso olhar é voltado para aquilo que existe dentro da gente. Você enxerga ao seu redor aquilo que existe dentro de você.
Muitas vezes você não vai manifestar uma realidade de felicidade se dentro de você só tem lembranças de momentos de tristeza. Se você não conhece esta realidade e ela não está dentro de você, e você não forçar o seu cérebro a assimilar essa nova realidade como sendo sua, você vai continuar reproduzindo as mesmas situações. Ah, mas como é que isso acontece? Vou dar um outro exemplo aqui. A Tata tá rindo de mim ali. Vou dar um outro exemplo aqui muito claro. Como é que isso acontece? Então como é que eu conheci uma pessoa a quilômetros de distância, num círculo completamente diferente, no meio de tanta gente? Eu fui atrair um relacionamento exatamente igual àquela porcaria, né, de relacionamento que eu tive antes. O que acontece são fatores, eu vou tentar simplificar ao máximo, que se eu usar muito termo técnico aqui, eu vou confundir quem não entende, tá? Então eu vou falar em matéria de energia e vibração, de energia mesmo. O que acontece é que quando você tem isso impregnado, esse tipo de relacionamento, este padrão de relacionamento dentro da sua cabeça, você vai se sentir atraído, ou seja, você só enxerga aquilo que está dentro de você. Quando você está neste lugar onde só existe, onde tem milhares de pessoas e você se atraiu justamente por aquela que não prestava, foi porque aquela que não prestava é como se fosse uma ressonância daquilo que existe dentro de você. A sua atenção foi voltada, foi atraída para aquela pessoa que tem uma energia semelhante à energia que você conhece. Então é mais ou menos desta maneira que acontece. Se vocês entenderam, deixa aí para mim nos comentários se vocês conseguiram entender. E se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários também qual é a dúvida, que se for eu vou respondendo dentro da medida do possível. Mas a gente é atraído, a gente enxerga, a gente vê aquilo que já existe dentro da gente. E a gente tem realmente muita dificuldade de aceitar o novo, de aceitar uma realidade que nos é desconhecida, ainda que seja uma realidade de felicidade. Porque apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do sofrimento, é uma situação que já é conhecida para nós, né? Nós já sabemos no que isso vai dar. Nós já sabemos que tipo de sensação e o que a gente vai fazer. A gente já conhece o desfecho da história. E a gente tem uma resistência muito grande a sair da zona de conforto e mudar a nossa vibração, mudar a maneira como a gente enxerga e enfrentar o novo e aceitar esta nova realidade. Então, muitas vezes, vê aí, se eu estou falando com algum de vocês, muitas vezes você está vivendo uma sensação de felicidade tão grande, ou as coisas estão dando tão certo, que você fala, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Alguma desgraça vai acontecer, porque, nossa, nunca as coisas deram tão certo na minha vida. Tá rindo de novo. Quer dizer, eu não tô acostumada a ser tão feliz. Aí a gente começa a sentir falta do conflito, falando, nossa, mas tá estranho. Tá tudo tão diferente. Eu tô numa paz que eu não tô, quer dizer, não tá acostumada a viver em paz. Não tá acostumado a ver as coisas dar certo, não tá acostumado com a felicidade, é tanta luta, são anos e anos de luta. Fiz 21 dias de reprogramação mental. Não adianta. Foi justamente esta a dúvida da minha cliente, né? Se é preciso continuar com o exercício sempre. É preciso sim. O exemplo que eu dei para ela foi o dos alcoólicos, dos alcoólatras, né? Que basta uma única gota para que eles voltem ao estágio original depois de 20, 30 anos. Por quê?
porque aquilo já está impregnado na célula e no DNA. Basta uma única gota para aquilo despertar. E como eu disse, eu não estou usando termos muito científicos, eu estou tentando simplificar ao máximo para que vocês entendam. E é justamente isso que acontece com as nossas situações difíceis, quando a gente está fazendo treinamento, fazendo, e a gente vai até determinado ponto e muitas vezes a gente volta para trás. Né? A gente acaba reproduzindo o que está dentro da gente. Então, pessoas, o que eu sugiro a vocês que vocês façam? Sinceramente, eu aconselho a cada um de vocês a procurar um mentor. A que vocês procurem ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo, de um coach, de alguém que realmente seja capaz de orientar. Depende do problema de vocês para identificar exatamente que tipo de profissional vocês precisam para ajudar. Problemas mais enraizados dentro do seu inconsciente, traumas, problemas psicológicos, o mais aconselhável é realmente o auxílio de um psicólogo. Por que não um coach? Porque o processo de coaching, ele te leva de um ponto a outro ponto, né? Então, você vai vai falar para o coach do que exatamente você precisa, e o trabalho do coach é te levar a alcançar algum objetivo, né? Não é da nossa alçada, enquanto coaches, no meu caso, sou terapeuta holística, então a minha área é bem mais abrangente do que do coach em si. Normalmente, eu mexo com transmutação de energia, esse tipo de coisa, né? E terapias alternativas, né? Com medicina alternativa. Mas não sou psicóloga, como eu já disse. Então, muitas vezes seria necessário a ajuda de um psicólogo, ajuda de um coach para atingir algum objetivo paralelo ao trabalho de um psicólogo, para ajudar a desvendar aí, ou hipnoterapia, né, para poder acordar a memória e descobrir padrões, o que exatamente existe dentro de você, que acaba trazendo dentro de volta. Então, algumas coisas precisam ser ressignificadas, né? Algumas memórias precisam ser acordadas para que você entenda exatamente no que você acredita, e a ajuda de um profissional, dependendo da situação, do grau de gravidade da sua situação, a ajuda de um profissional seria realmente indispensável, é muito aconselhável, né? Eu acho que eu consegui explicar bem a diferença de um profissional para o outro, e eu acho que fica mais fácil para vocês procurar, para que vocês procurem ajuda. Uma outra coisa que vocês podem fazer agora é olhar os seus resultados, analisar, parar de reclamar, não se desesperar e, como eu costumo dizer aqui, não matar o mensageiro. Porque a sua situação difícil nada mais é do que a evidência de que algo dentro de você precisa ser corrigido. Então, é uma pedra que você vai tirar do seu caminho, se você enfrentar o problema, e resolver e buscar a solução do problema, é uma pedra que você vai tirar do seu caminho, e por esse motivo você não vai sofrer nunca mais. Então, empurrar com a barriga, dar volta, fazer de conta que não está acontecendo nada, se colocar no papel de vítima, se desesperar, não vai resolver o seu problema. Você vai empurrar o problema lá pra frente em algum momento, e cada vez que ele não ressurge, ele sempre esteve aí, ele vai te doer cada vez mais. Assim como quando você bate, dá uma pancada num lugar já ferido, a dor é muito maior. É justamente isso que acontece. Então, o ideal, sinceramente, o ideal é que você enfrente o problema e procure resolver o problema. E olhar para o seu resultado e perguntar realmente se ele não está te agradando, se o seu resultado não é satisfatório, significa que existe algo que você precisa mudar. Existe algo sobre aquela situação que você precisa aprender. Você precisa entender. E isso precisa ter um nome, você precisa identificar exatamente o que você precisa trabalhar em você.
Você concorda comigo? Vocês concordam comigo que quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico faz, você define, descreve para ele os seus sintomas e o médico te pede para fazer exames. Porque a sua doença precisa de um nome. O médico precisa de um diagnóstico para te prescrever um tratamento. Então não é possível tratar, curar algo que você não sabe o que é. Então você precisa saber exatamente o nome, como se chama o seu inimigo. Quem é que você está precisando trabalhar, combater, evitar? O que exatamente você precisa trabalhar em você? Então, a primeira coisa que eu sugiro, que talvez isso dê bastante resultado, depois vocês podem voltar aí nos comentários e me falar, olha aí na área de vocês que vocês não estão contentes com o resultado financeiro, emocional, espiritual, dos relacionamentos com amigos, área profissional, relacionamento amoroso, preste atenção no que o resultado não te agrada. Qual o resultado? Não é satisfatório. E pergunte o que realmente você acredita. O que existe? Pergunta, silencie a mente e faça a pergunta. No que eu realmente acredito ou o que existe? O que eu vi sobre essa história? Qual é a imagem que existe dentro da minha mente sobre esta situação? Até porque é imagem, né, pessoal? A gente pensa em imagens, como diz o professor Marcos Trombetta, meu mestre, nós pensamos em imagem, né? E você precisa saber qual é a imagem, porque é esta imagem que você vai reproduzir. Então este é um dos motivos, né? Os paradigmas, aquilo que existe no seu inconsciente, esse é um dos motivos que faz com que as situações difíceis acabem se repetindo na nossa vida. E, gente, nem sempre você vai enfrentar as mesmas crenças limitantes. Muitas vezes, as crenças que nós derrubamos num primeiro momento são as mais superficiais. Então, a dificuldade de identificar a crença limitante, né, os padrões limitantes que existem no nosso inconsciente, não é na nossa mente consciente. Muitas vezes, quando as situações se repetem, significa que nós temos situações muito mais submersas, muito mais escondidas, né? Muito mais antigas no nosso inconsciente, na nossa memória emocional, que precisam ser descobertas e desvendadas, que precisam ser ressignificadas. Então esse foi um dos motivos. Uma outra situação, outro motivo, é que muitas vezes a pessoa ela começa a fazer alguma coisa de diferente e ela não leva nada para frente. Então, nos primeiros resultados positivos, o negócio não chegou ainda onde ela queria que chegasse. Deixa eu aqui botar meu mineirês para fora. A pessoa deu 2 passinhos, nossa, aí sobe o ego, né? Baixa a bola, pessoas. Deu 2, e é verdade, mas isso é autossabotagem. Na verdade, é autossabotagem. A pessoa deu 2 passinhos, né? Ela já acha que consegue ir sozinha. E muitas vezes o que mantém uma pessoa numa situação difícil, ou que leva ela de volta, ou traz de volta para o presente uma realidade difícil, muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é não admitir que precisa de ajuda, muitas vezes é não admitir que precisa fazer diferente, e muitas vezes a pessoa quer fazer do jeito dela. Às vezes a pessoa pega um exercício, ela faz terapia, ou ela está num processo de coaching, né? Ou em qualquer que seja o processo, ela começa a fazer os exercícios, e depois ela começa a adaptar, dar o jeitinho dela, fazer os exercícios mais ou menos do jeitinho que ela quer, sabe? Em vez dela fazer, eu com meu mineirês, ao invés dela fazer
absolutamente, exatamente do jeito que ela aprendeu, do jeito que o terapeuta ou que o profissional instruiu que fosse feito, ou que ela leu no livro, ou que ela viu no YouTube, exatamente, ou dos treinamentos que compra, né? Que adquire, fazer exatamente o que é descrito, ela começa a dar o jeitinho. Ela bota o orgulho, o ego dela lá e começa a dar o jeitinho. Então o negócio vai até determinado ponto, daqui a pouco ele para ou ele volta para trás. Isso é autossabotagem. O orgulho é uma das formas de autossabotagem. Eu tenho aí um outro vídeo que também fala bastante sobre isso. No meu treinamento eu tenho, né, um vídeo que fala sobre as máscaras do orgulho, o orgulho disfarçado de pequenas virtudes. E a gente precisa prestar bastante atenção, né? Uma outra coisa que atrapalha muito a nossa energia e dá uma travada no nosso processo de evolução, e trava o nosso cérebro, a gente já não faz os exercícios, as afirmações com a mesma vibração, com a mesma força, vamos dizer assim. É a comparação. Quando a gente começa ou competir, querer ser melhor com alguém, isso é carência, com toda certeza, é insegurança, né? E a gente começa a querer ou competir com alguém, ou a gente começa a comparar os nossos resultados aos resultados de outra pessoa, e a gente deixa de estar satisfeito com os nossos resultados, e a gente começa a dar uma mexidinha nos exercícios ou na maneira de fazer as coisas. Isso vai atrapalhar muito, né? Então, qual seria a minha dica para essa situação? Se você procurou um profissional ou está vendo um vídeo no YouTube ou qualquer coisa nesse sentido, fique com o seu processo. Como diz a Raquel Menezes, fique com o seu processo. Vocês estão entendendo? Não olha para o outro, olha para o teu mestre. Sim. Teu mestre é assim, independente de quem seja, né? Quem é que você está seguindo aí no YouTube, de quem é o autor do livro que você está lendo, o seu mestre é assim uma referência para você. Mas não olha para as pessoas comparando a sua vida com a vida das pessoas, de outros coaches ou de pessoas que frequentam o mesmo espaço holístico que você, comparando resultados, porque isso não vai fazer muito bem. Como diz Bruno Gimenez, no mundo das comparações, a sua autoestima nunca vai sair ilesa, de jeito nenhum, né? Então, tenta parar. Outra dica é fazer exatamente o que os seus mestres, né? Aquela pessoa que seja no YouTube ou algum treinamento, ou o seu psicólogo, ou o seu coach, ou o seu terapeuta presencial, ou algum treinamento que você tenha adquirido, faça exatamente o que o seu mentor ensinou, né? Siga fielmente e se cobre fazer isso exatamente, fielmente, do jeito que te foi ensinado. Até porque, pessoas, se você soubesse fazer, se do seu jeito desse certo, você não estaria precisando, você não estaria nem aqui vendo esse vídeo. Se do jeito que você faz as coisas tá certo, você não estaria aqui, não estaria procurando o treinamento de ninguém, você não estaria tentando se tornar a sua melhor versão, né? Se tivesse certo fazer do seu jeito. Para ter resultados diferentes, você vai precisar fazer coisas diferentes. E não é por ninguém não, pessoas. Eu tenho também o meu vídeo que fala sobre orgulho, fala justamente sobre isso. Não é o seu orgulho não é para mostrar nada para ninguém, é um conflito que existe de você, dentro de você, com você mesmo. E a pessoa mais prejudicada com isso é você mesmo, né? Essa resistência à mudança, muitas vezes eu tenho dificuldade de resistir ao novo, de aceitar o novo. Muitas vezes isso não é resistência. Orgulho. Exatamente, isso é orgulho, é não querer admitir, e não é para os outros, é para você mesmo que tem que fazer de outro jeito para as coisas dar certo. Mas se do seu jeito desse certo, você não estava precisando de ajuda, você concorda? Você já teria outros resultados, você já teria, por exemplo, as situações não estariam se repetindo, né? Então, comece um processo e vá
até o final. Outra coisa, não tenha na sua cabeça a ilusão que 21 dias de afirmações, de afirmações ou de exercícios vão mudar a sua vida num passe de mágica, que você vai ficar sentado no sofá com o controle remoto na mão, comendo biscoito e as coisas vão cair do céu. Não vai. Até porque, né, tem 50 anos de cagado e 21 dias pra ser lindo. Exatamente. Se você não tiver persistência e se você não tiver determinação e fazer todos os dias, e hoje, e amanhã, e depois, e todo dia, vou de novo, não vai mudar nunca. Se você fizer 1 mês, 2 meses e achar que já tá bom, agora já tá bom, né? Sinto muito. Você pode ganhar 10 mil reais hoje. Se você não continuar ganhando 10 mil reais nos próximos meses, você vai voltar ao estado de pobreza, que você vai comer o dinheiro todo, vai torrar, vai fazer qualquer coisa. Você vai voltar a ser pobre de novo. Então, 10 mil reais hoje não é resultado satisfatório na sua vida. Vocês concordam comigo? É 10 mil reais hoje, 20 amanhã, 30 depois, e no mês que vem até chegar a 50, 100 mil reais por mês. Eu não sei qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. Mas se você achar que já tive resultado e você parar, você vai voltar ao estado original. É preciso dar continuidade a uma sequência. Tem começo, tem meio, mas não tem fim. Certo, pessoas? Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Deixa aí nos comentários um beijo de luz recheado de mel. E até a próxima.